Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Grupo Opinião CE. Sou Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui do jornal e vou hostear aqui o nosso encontro. Tenho certeza que vai ser mais um podcast interessante, fica ligado que vem muita coisa por aí. Dividem a mesa comigo Delano Rios, que é editor-geral aqui do jornal, e Felipe Barreto, que é jornalista de político, nosso repórter de política aqui do grupo. Recebendo aqui hoje na mesa, antes da gente começar as perguntas, o deputado federal, nome importantíssimo do PSD Ceará, e vinha brincando aqui, mas pelo que eu soube não é tão brincadeira assim, que é especialista também em buchada e panelada. Domingos Neto, seja muito bem-vindo aqui no jornal. Eu que agradeço, Rodrigo, Delano, Felipe. Você esqueceu de tem mais coisa. Tem mais coisa. Se você quiser botar aí de comida regional, também sou especialista. E agradecer aí ao Grupo Opinião, na pessoa do Roberto Moreira, por essa oportunidade. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Acho que eu vou começar aqui as nossas perguntas, deputado. E aí a pergunta que é a mais urgente, que é o tema obsessivo da classe política no momento que a gente está passando, que é a questão das eleições, né? Eu queria que você fizesse aí uma avaliação da performance que o partido teve, né, nessas eleições, né? Assim, a gente vê que o PSD tem se fortalecido no Estado de forma muito clara, e eu queria que você fizesse esse balanço de como é que vocês saíram, como é que vocês entraram e como é que vocês saíram dessa eleição, pelo menos dessa primeira etapa, né? Bom, eu acredito que o resultado da eleição foi muito positivo para o PSD, no sentido onde a gente teve o terceiro maior número de candidatos, foram 51 candidatos a prefeito, elegendo 16 e disputando agora o segundo turno em Caucaia, segunda maior cidade do Ceará, e tivemos 49 candidatos a vice-prefeitos, também disputando em Fortaleza agora a vice-prefeitura com a deputada Gabriela. Para deputado federal, ela foi um resultado muito positivo também, porque por mais que o PSD tenha feito 16, mas tem vários prefeitos que estão ou no PT, ou no PSB, ou no PDT, ou em outro partido, que por uma circunstância municipal não pôde vir para o PSD, mas que apoia ou o meu mandato, ou o deputado Gastão, e também observei um crescimento exponencial do deputado Célio Studart no interior do estado do Ceará, até pelo fato do governo do estado ter criado uma secretaria interiorizada a política dos animais, então, de defesa e proteção animal. Então, acho que nesse contexto o PSD também se solidifica. Nós ficamos em terceiro no número de prefeitos, atrás só do partido do governador e do partido do senador Cid, que é presidido pelo pai do ministro Camilo. Então, é de fato algo a se comemorar. Acho que a gente consegue com isso construir uma base forte, fazer parte de uma tendência nacional, que o PSD foi o partido nacionalmente que elegeu o maior número de prefeitos, também o partido que teve o maior número de votos na legenda. Eu recebi inclusive a mensagem hoje de manhã com esse levantamento, foram quase 29 milhões de votos no PSD nessas eleições. Então, assim, não é só quem venceu, mas também o partido que se organiza é o partido que dá assistência também a quem perdeu. Uhum. Porque mesmo aqueles que não chegaram à vitória, mas eles têm liderança forte, foram eleições apertadas, têm uma representação da sociedade, então nós queremos acolher a todos os que foram nossos candidatos, independente de ser vitoriosos ou não, e vamos ajudar para os que foram vitoriosos para que possam fazer uma boa gestão. Deputado, continuando nesse tema aí das vitórias do PSD aqui no Ceará, né? Como o senhor disse, o PSD fez 16 prefeituras, teve prefeituras importantes, como Tauá, né, com a prefeita Patrícia Aguiar, Quixadá com Ricardo Silveira, tá no segundo turno em Caucaia. Mas você tem aí, mesmo o PSD sendo a terceira maior força, né, nessas eleições, você teve aí uma distância até grande para o PT e PSB, né? O PT fez 46, o PSB, se não me engano, 95, 65. Se não me engano. 65, exato, pronto, isso, desculpa. Então eu queria saber assim, né, nacionalmente o PSD foi o partido que mais fez prefeitos. O senhor acredita que aqui no Ceará poderia existir um espaço maior para o PSD dentro desse arco de aliança? Acredito, mas isso é uma circunstância municipal. Eu repito aqui, a gente vinha falando antes, nós temos vários prefeitos que estão em outro partido, mas que me apoiam para deputado federal, por exemplo. Você tem aqui o exemplo de Pedra Branca, o exemplo de Piquet Carneiro, o exemplo de Xeramubim, que é do PSB de Bola, que a circunstância municipal
Inclusive, a montagem dos palanques desse município, ela foi reflexo muito da eleição de governador, né? Ela fez com que a estratégia política construída fosse, em muitos casos, de estar ou no PT ou no PSB. Mas a construção do mandato do deputado, ela é em paralelo a isso. Então, estar em outro partido não significa dizer que não está apoiando a mim. Tanto é que nós tivemos 49 candidatos a vice-prefeitos. E, via de regra, vice-prefeitos ou do PT ou do PSB. Então, num arco de coligações. E se você for construir, por exemplo, assim, fazendo um balanço entre deputado e partido, se eu pegar os 10 municípios onde eu tirei mais votos, nós vencemos em 9. E outros municípios de tamanho similar não só compensaram, como ampliaram assim, uma perspectiva de futura votação. Então, por isso que, para mim, fiquei super otimista com esse resultado. Consegui construir isso de uma forma independente, né? Assim, é algo que é muito complexo. Assim, a circunstância local, sobretudo como saiu da eleição de governador, numa eleição de primeiro turno e tal, ela acabou pressionando, e o PT fez uma estratégia também no interior de tentar lançar um maior número de candidatos. Eventualmente, alguns candidatos que seriam pelo PSD foram para o PT para não ter uma disputa com o PT. Para não arriscar que o PT lançasse alguém. Essa disputa local, ela causa algum trauma, mas localmente. Para o partido, nós conseguimos crescer, e eu tenho muita convicção. Assim, não é só uma torcida, mas eu acho que está muito bem encaminhada a eleição do Naumi, em Caucaia, que é um município que representa muito. Então, tipo assim, uma eleição de Caucaia pode valer por 20 prefeitos. Assim, e que eu tenho muita convicção, assim, tenho acompanhado pessoalmente, com pesquisa, estive lá, acompanhando a estratégia, acredito muito na eleição do Naumi. Só antes de ir para Caucaia? Não, é um ganchinho que eu queria perguntar em relação a isso, Rodrigo, se tivesse licença. Depois eu queria que você comentasse como é que fica a situação exatamente dessa história, você falou dessa questão dos momentos em que você tem um embate, né, no caso do direto, tem alguns municípios que tem esse embate, Caucaia é um caso, né, a gente teve outros casos também que teve essa situação. Como é que fica o caso desses prefeitos? Eles são prefeitos da base do governo? Esses que foram eleitos, digamos, contra o PT, tem uma disputa muito acirrada em Caucaia, teve outros. Quixadá também, né? Barroquinha teve o caso disso, vocês elegeram vários deputados. Esses prefeitos eleitos, eles são prefeitos da base? São prefeitos da base, tanto é que no sábado, no dia 19, nós vamos fazer pela manhã um evento liderado pelo PSD, com a presença do líder nacional do partido, deputado Antônio Brito, Elmano, Camilo, Evandro, em apoio à candidatura do Evandro e Gabriela, onde nós estamos convidando também prefeitos que não são do PSD, mas como eu fiz aqui, são alinhados ao nosso grupo, e todos em apoio à candidatura do Evandro, porque Fortaleza é uma cidade que todo mundo tem ou um pai ou um avô no interior, e que as colônias, por vezes, têm o título em Fortaleza, mas nem votou no primeiro turno porque foi acompanhar a eleição lá do seu interior. Então, essa estratégia funcionou na campanha do Roberto Cláudio, funcionou nas duas, funcionou na campanha do Sarto, na primeira, e nós vamos montar um evento desse dos nossos aliados aqui no sábado, com a presença de vários prefeitos que disputaram com o PT. As circunstâncias locais, elas não representam diretamente as circunstâncias estaduais, né? Acho que, vencida essa primeira fase, eu não tenho assim registro de nenhum, não me vem à cabeça que nenhum deles que se coloque como oposição ao governo do estado, por mais que na sua base local tenha sido a oposição ao PT. Só para a gente fechar esse assunto e já partir para o próximo, eu queria que o senhor fizesse uma análise que eu acho muito pertinente para olhar as próximas eleições municipais também, como é que o PSD vai se posicionar em relação a isso. Em 2020, o PSD elegeu 28
e agora 24 e 16, podendo chegar a 17, como o senhor falou, está bem encaminhado pelas pesquisas, né? E pelo resultado do primeiro turno, a eleição do Naumi em Caucaia. E o PSD é muito interessante a análise, porque o Kassab ele faz um movimento nacional que aqui no Ceará foi feito pelo PSB, muito na figura do Cid Gomes, que na verdade, pegar prefeitos eleitos na eleição passada por outro partido, né? O PSB fez muito isso aqui no Ceará esse ano e saiu como o grande vencedor ali ao lado do PT, né? Para as próximas eleições, como que o PSD ele vai trabalhar essa relação com prefeitos de outros partidos, se essa estratégia ela volta a ser adotada aqui, como é que fica essa situação? Só no comparativo, não foi só o PSB que fez isso. Também quem fez muito isso foi o próprio PT. Então, assim, o retrato da eleição de 2020, você comparar com 24, basicamente o que aconteceu foi que o que era do PDT manteve-se no PDT, basicamente o mesmo número. O episódio do rompimento de 22, no ano de 2022, o PT filiou vários prefeitos, dentre eles prefeitos do PSD, que nós lançamos a vice do Roberto Cláudio. Então, ele já ultrapassou, né, a quantidade de candidatos. Nós estamos vendo a consequência de um ato lá de trás. E outros que saíram do PSD, eles só foram para partido da base. Essa, digamos assim, mudança de partido do prefeito eleito para ir para um outro partido, em todos os casos aqui do estado do Ceará, foi pela força do governo, mesmo com o PSB. Ou você não acha que o cara que saiu do partido vai para o outro não tem um aval do Camilo? E o pai dele é o presidente do partido. É o Doro Santana. Então, esse volume de filiações se deram em prefeitos que queriam se aproximar do próprio governo. E nós somos enxergados como oposição, porque fomos na eleição de 2022. Então, houve uma reconstrução. Então, essa migração do PSD, por exemplo, ou foi para o PT, ou foi para os republicanos. Ambos na força do governo. Era o prefeito que enxergou o PSD como um partido de oposição e queria se aproximar do governo. Então, por isso que eu digo que ter uma base independente é porque o governo pode hoje ser uma coisa, hoje ser outra. Então não é uma coisa de partido. Não é uma coisa de partido. Você pega esses prefeitos do PT, vai olhar a gênese dele. Você deve ter uns 6 ou 7 petistas. O resto é uma compulsão da política. Então, que gerou inclusive muita crise, né? O PT, para construir essas candidaturas, brigou muito com seus filiados raiz, digamos assim, né? Então, por isso que eu digo, tanto é que a circunstância levou ao partido, mas o deputado continua sendo de outro. Que é o que mais importa para os partidos, né? É a votação de deputado federal. Como o senhor, só para fechar aqui esse assunto, como é que o senhor analisa assim, essa migração em massa, né? Porque, como o senhor disse, houveram divergências locais, né? Em algumas cidades em que prefeitos eram de um partido, foram para o PT ou para o PSB, enfim. E houve ali aquela divergência. O senhor analisa essa migração em massa como algo natural da política ou acredita que poderia ter sido feito de outra forma, poderia não ter acontecido? Então, é evidente que em muitos casos isso gera algum trauma, né? Assim, a gente tem visto embates públicos entre aliados, enfim, os embates públicos que a gente está assistindo entre o próprio senador Cid e parte do PT foi em reação a um movimento de certa forma agressivo no interior. Mas que, repito, a realidade local ela não influencia tanto na realidade estadual. E no nosso caso, ela mudou completamente do cenário que nós estávamos em 22 para o cenário que nós estamos hoje, como um aliado de primeira hora. Minha irmã é a vice em Fortaleza. Então, é um movimento que eu não acredito que aconteça, assim, para frente. E no caso do estado do Ceará, de muitos estados, mas no caso específico do Ceará, isso aconteceu já por diversas vezes. Quando o PSDB governava, tinha 150 prefeitos.
quando o PSB governava, tinha grande maioria dos prefeitos. O único caso que não teve foi com o governo Camilo, porque o Cid era liderança em outro partido e o PDT fazia o maior número de prefeitos. Uhum. Mas fique imaginando, se tiver um curto-circuito amanhã entre PSB e PT, quantos vão ficar mesmo no PSB? E quantos vão querer colar no governo? Então, essa história de contar pela filiação do prefeito o tamanho da base política, ela não é muito real. Veja que o PT, antes dessas filiações de 2022, era um partido que elegia no Ceará 8, 10, 12 prefeitos. E o PL, por exemplo, não tem nenhum prefeito, tem 5 deputados federais. Deputado, tem uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que é um caso interessante, que diz respeito ao seu partido, que é que o PSD ele assume uma posição que foge uma coisa, inclusive, que se reclama muito hoje, que é a questão da polarização. Né? Então a gente tem muito uma coisa, e a gente tem a polarização muito clara hoje em dia, hoje encarnada pelo PL, né, no extremo, e o PT, que meio que representa esse partido de esquerda, essa coisa da esquerda, meio quase que hoje se resume a isso. Você teve partidos como o PCdoB que meio que caíram muito, né, que são partidos hoje que a gente até um pouco falar no Estado, tudo. E eu queria que você falasse dessa posição do PSD, porque me parece assim, mesmo que a gente teve o caso do PDT, que não era um partido, digamos, que estaria nos extremos, mas que assumiu uma oposição de forma até muito violenta, assim, muito forte, muito assim. E o PSD me parece que não foi um partido que entrou nesse tom. Assim, era oposição ali, teve aquele momento ali de apoiar o Roberto Cláudio, mas não foi um partido que se fez inimigo, digamos assim, dos opositores. Né? Até porque quando a gente queria a vice, era a vice de um time só. Eles brigaram depois, por questões que o PSD não deu causa. Então, acho que essas circunstâncias estaduais se generis. Era tudo um grupo só. Depois que o PSD tinha sido convidado para a vice, e quando foi convidado pelo PDT, através do Ciro e tudo, foi convidado para antes da escolha do candidato do PDT. Então a gente imaginava que ia ter a vice, o PDT a cabeça, o PT o Senado. As brigas que depois ficaram evidentes, na época, ninguém sabia. Porque quem podia contar essa história era o senador Cid. Ele resolveu se resguardar para não brigar com o irmão, que é uma coisa até que depois você consegue imaginar, é família. E acabou que não deu certo. No final das contas, poderia ter sido pior. Mas a gente não tinha a dimensão de que existia uma briga acontecendo por trás, porque essa conversa só quem sabia eram uns 4, 5 pessoas. A gente imaginava que ia ter um bloco só. Assim. Bom, aí depois a campanha tomou de conta. Então, isso é outro cenário. Quanto à polarização, o resultado nacional mostra que o estímulo da polarização só interessa aos extremos. A grande parte do eleitor nacional, ele não se enquadra em nenhum desses polos. Mas a campanha dos polos faz com que você tenha que se enquadrar. Essa é uma forma de tentar esvaziar o centro. O centro foi vencedor nessa eleição porque a eleição de prefeito, ela traz a oportunidade de você escolher alguém que resolva o seu problema. O problema da sua rua, o problema do posto de saúde, o problema da escola, o problema do saneamento. É uma coisa mais direta e pessoal. Não interessa tanto os discursos fabricados, seja de um lado ou de outro. Então, acho que é essa o movimento de centro. É um eleitor que eu tenho convicção que se o centro tivesse uma radicalidade dessa, o centro hoje teria maioria. É o cara que, na pauta dos costumes, é família, é contra as drogas, é contra o aborto, é religião, é um cara que, na pauta dos costumes, é mais de direita, e na parte social, que o Estado possa ter um Estado forte, possa ter uma boa educação, nessa parte pública, nessa parte social, ele até
olha mais para a esquerda. Então, o eleitor de centro, ele é um mix desses dois. Ele não se enxerga em nenhum dos dois. Daí que a vitória está em você conseguir falar para esses. Dessa ala do Roberto Cláudio, do Ciro, dessa ala que acabou indo ou adotando a neutralidade, mas uma neutralidade bem, né, duvidosa, ou que declarou mesmo, no caso do Roberto Cláudio, o apoio ao André Fernandes. O senhor acha que é um erro estratégico? Como é que o senhor avalia essa posição? Eu tenho um carinho pessoal pelo Roberto, tenho uma amizade. Eu acho que os últimos acontecimentos, eles são mais movidos a emoções do que a razão, né? Eu também entendo do ponto de vista de que a política tem um ditado que o cara diz assim, que a última raiva é a que fica, né? Então, às vezes você pegou uma briga com um, depois você pega uma briga com outro, e a última raiva é a que fica, aí você esquece da briga primeiro, né? Eu enxergo que o caminho é muito difícil para ele apoiar um projeto que ele sempre contestou, né? Então ficou meio entre a cruz e a espada. Eu até achava que o caminho fosse a neutralidade. Eu achava que era algo até natural. Mas, repito, acho que essa decisão é muito mais movida à emoção do que à razão. Deputado, você tocou nesse ponto aí. Como é que é trabalhar, como é que é a vida política nesse sentido, assim? Porque onde é que entra a emoção, onde é que você tem que ter razão? Porque assim, eu acho que se o cara ficar movido à raiva, ele morre doido. Porque eu acho que vocês devem passar raiva. Eu acho como algo diário. Assim, é o que tem pra hoje, né? Não é uma profissão que você vai chegar lá e todo mundo é legal, todo mundo é bacana. É assim, você tá trabalhando ali com gente com a mão virada para as costas, segurando uma faca, pronto. Assim, a gente vê que isso é da história da política, né? Assim. Que aí eu volto a, assim, o símbolo da vitória não só do PSD, mas dos partidos de centro somados nessas eleições, eles demonstram que ainda existe razão. Assim, não vai ficar só na emoção. A polarização nacional ela é vinculada 100% à emoção. Então, tipo assim, virou... o Brasil até demorou a fazer isso. Se você olhar internacionalmente, os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo, está acontecendo na Europa, isso nas democracias ocidentais. O que veio acontecer a partir de 2018 aqui e muito mais fortemente em 2022, isso já vinha acontecendo, não é uma coisa que aconteceu no Brasil. Inclusive com as mesmas discussões, com os mesmos temas. Os americanos, eles colocam a pauta de costume nas eleições já há muitos anos. A pauta de costume só foi chegar nas eleições nacionais do Brasil em 2018. Com a eleição do Bolsonaro. Uma campanha antes, Dilma e Aécio, que também foi uma campanha bem acirrada, mas o Aécio não fazia uma campanha tratando das pautas de costumes da família, da religião. Isso é algo que se acentua, né? Que se acentuou depois. Então, tipo assim, interessa muito aos dois, à esquerda e à direita, que a eleição seja cada vez mais movida à emoção, porque aí o centro tem uma dificuldade muito grande de entrar nisso. Aí você tem gente que furou essa bolha, como por exemplo Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, conseguiu ter no palanque dele pastores aí da igreja evangélica e o PCdoB, juntos. Então, tipo assim, e conseguiu transferir isso em votos. Tá até ganhando o primeiro turno. Porque também tem outra coisa, você pode juntar e o eleitor não ir. Que é, tipo assim, que é o que eu acho um pouco que vai acontecer em Fortaleza. E já era muito bem avaliado, né? Que na última pesquisa, quando você tem um sinal de migração, uma boa parte do eleitor do Sarto migrou pro Evandro. Por quê? Porque já era uma coisa só. Era um time só. É muito mais natural. O rompimento foi 2 anos para trás. Mas esse time era uma coisa só na eleição do Roberto, era uma coisa só na eleição do Sarto. Então, é mais natural que esse eleitor siga e realmente, assim,
não vai seguir automaticamente a posição do Roberto Cláudio. O eleitor ele consegue fazer essa diferença. Leva uma boa parte, mas também cria uma rejeição em quem não aceita essa posição, porque ao longo da história viu ele fazendo uma cor diferente, atacando. Deixa só o Felipe fazer mais um. Sobre essa questão da polarização ainda, né? Eu queria trazer esse assunto também aqui para Fortaleza. O PSD faz parte, né, tem a vice, a sua irmã, Gabriela Aguiar. Eu queria saber, assim, tiveram muitas pessoas durante a campanha do Evandro que criticaram o posicionamento do PT em relação ao André Fernandes, né? Diziam que ele não fazia muitos ataques e tudo mais, que ele queria a polarização do segundo turno, porque acredita ali, não sei, né? O que diziam é que o PT poderia sair melhor num combate da polarização Lula-Bolsonaro, né? Como é que o senhor analisa essas críticas? O senhor acredita realmente que existiu esse movimento para ter PT e PL no segundo turno em Fortaleza? Eu acredito. Só você ver a estrutura, assim, o marketing, o que você está assistindo na campanha, via de regra puxa para uma polarização nacional. Eu até acho que a gente, e eu me presta a esse papel, assim, no nosso caso, tentar conversar com o eleitor de centro, que é o que se identifica mais com o PSD, e com o eleitor de centro é outra linguagem. Só a polarização nacional não vai sustentar. Essa polarização é boa para colocar no segundo turno, mas para tirar 50% mais um, você precisa ir buscar o discurso da razão, do cara que está preocupado com quem é que é capaz de gerir uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Então, acho que essa é a forma onde nós vamos tentar fazer campanha para o nosso público. Digamos assim, como eu imagino que é a forma como o PSD tem como somar mais. Se a gente falar na nossa linguagem para os que pensam similar a gente, e se o PT falar na linguagem deles para os que já são mais ligados a ele. Não adianta, nem vai dar certo eles usarem a nossa plataforma para eles e nem a gente usar o que eles falam para a militância deles para os eleitores do PSD. Então, se soma... O papel da vice é esse. Exatamente. Também, né? O deputado, você falou dessa questão, você está falando sempre, a gente está discutindo essa questão do centro e tudo, do voto do centro, mas me parece, eu queria que você fizesse um comentário a respeito, que assim, esse olhar do centro, a gente pensa num centro político, inclusive, assim, aí você até tocou nesses pontos, né, que os extremos eles estariam mais... seriam mais alimentados por essas emoções, né, por discursos mais emotivos, e o centro um pouco mais racional. E assim, isso é um desafio hoje, no momento que a gente tem, assim, porque tem o interesse dos grupos políticos, mas tem também uma mudança da sociedade mesmo, assim, eu vou dizer uma mudança educacional, uma mudança intelectual, porque assim, tem discursos, às vezes me parece que as pessoas procuram uma simplificação que ela promove verdadeiras aberrações. Por exemplo, no Congresso você ter gente que faça oposição, por exemplo, ao canabidiol. Para mim, o canabidiol é o que? É uma substância que é estudada, né, que tem alguns estudos que fala do uso dela, do uso medicinal, né, que é feito a partir da planta da maconha. Mas o canabidiol, inclusive a parte da planta da maconha que você fala o canabidiol, ele não é a parte que dá a lombra, digamos assim. Um canabidiol não é um baseado, não é um tijolo de maconha, não é um boca de fumo. E ainda assim tem uma estupidez, que me parece que é nesse nível que a coisa chega, de que você achar que aquilo ali é tudo maconha, é tudo a mesma coisa, e assim, como é que você chega para discutir quando o outro lado tem um discurso extremamente simplificado e ao mesmo tempo mais fácil de ser assimilado. É mais fácil você resumir tudo, não é tudo maconha, nada presta, do que você dizer, olha, peraí, isso aqui dá certo, mas isso aqui não dá, assim. Esse é um papel que o centro tem no Congresso que é fundamental. Você vê que tanto as pautas de extrema direita como pautas de extrema esquerda, eu não estou partidarizando, estou dizendo a pauta, né? Tipo assim, a pauta extrema, não estou falando do deputado. Elas todas foram superadas com a força do centro. Seja quando o autor do projeto de lei do canabidiol era um deputado do PSD, que hoje é governador de Sergipe. Então, essas pautas caminham com a força do centro. O Brasil, desde a reforma política de 2017, aplicada na primeira eleição em 2022 para deputado federal, com o fim das coligações e cláusulas de barreira,
nós tivemos uma redução de 36 partidos, a criação das federações, e vai subindo o percentual da cláusula de barreira. Foi 1,5% em 2018, 2% em 2022, vai ser 2,5% em 2026 sem coligação. O que é que isso vai acontecer? Vão ficar 7, 8 partidos no Brasil. Aí você vai conseguir entender que tem, sei lá, um ou dois partidos na esquerda, um ou dois partidos na direita, 4 no centro. Esses 4 devem ser 2 mais de centro esquerda, 2 mais de centro direita. Mas são 4 de centro. Que em assuntos que vão votar em assuntos como esse contra a direita, e em assuntos como, por exemplo, demarcação de terras, votar contra a esquerda. Então, força do centro é basilar nisso, porque se isso não fosse, a gente polarizava de um jeito. Assim, o Congresso ele tem uma majoritária faixa de centro, esse centro se divide, existe um centro mais de direita, existe um centro mais de esquerda, existe um centro mais governista, independe do governo, mas como um todo é um Congresso conservador. Isso não mudou, independente dos partidos de centro, mas com frieza em problemas como esse, que são de saúde pública. Então, a importância do centro para a democracia nesse ponto é basilar. Você tem uma maioria no Congresso que não vai deixar ter exageros para nenhum lado. Porque do mesmo jeito que tem por um lado, tem do outro também. Tem cada absurdo apresentado por deputado de esquerda que o centro não deixa passar. Por mais que eles tenham o maior partido, um dos maiores partidos na Câmara, uma federação na Câmara, não vai deixar passar. Acho que esse é um papel importante que o centro cumpre no Brasil. Não, e nesse ponto, algumas aberrações que a gente vê, né? Teve, por assim citar nomes aqui, teve candidato escolhendo, não sei se é um jogo retórico ou se de fato isso aconteceu, né? Mas candidato escolhendo quem apoiar no segundo turno, abrindo enquete nos stories, né? Até que ponto isso é de fato democracia? Ou então, assim, será que é só chegar lá e... Será que se resume a isso, né? O ponto, mas eu queria continuar nesse assunto da Câmara. O senhor foi escolhido ano passado para ser corregedor da Câmara justamente para mediar esses conflitos, né? Queria saber como é que foi, como é que está sendo essa experiência, né? E o que de instrumento concreto a gente pode tirar para facilitar essas nossas discussões e melhorar a nossa democracia, né? Quando assumi a corregedoria, foi no momento março do ano passado, o Congresso ainda muito inflamado com o resultado da eleição de 2022, muitos deputados que não tinham experiência de estar no Congresso faziam uma militância por vezes na sua base, seja esquerda, seja direita, via de regras mais extremos, de uma forma sem regra. Então nós tivemos uma série de processos que chegaram ou à corregedoria ou ao Conselho de Ética. E aí qual é a diferença? O Conselho de Ética é quando a punição é mais grave, quando é suspensão ou cassação. Nós fizemos um trabalho de redução desses processos com mediação. Então, tipo assim, aquela velha história. Delano, vem cá, pede desculpa aqui pro Felipe, vamos acabar com isso, tira o processo, não faça mais. Isso funcionou, nós tivemos uma primeira diminuição, mas nós percebemos que os que estavam indo pro Conselho de Ética, que eram inclusive os mais graves, eles estavam sendo todos arquivados e não estava diminuindo o número de embates desse nível, nem nas comissões, nem no plenário. Foi onde nós, esse ano, apresentamos um projeto de resolução, que eu fui o relator, criando a figura da suspensão cautelar, onde o corregedor abre o processo e a mesa suspende cautelarmente e manda para o Conselho de Ética avaliar depois. Recente, né? Nós tivemos um resultado, nós já tivemos um processo que chegou para a mesa. O meu parecer foi pela censura escrita, que é uma punição abaixo da suspensão, porque a deputada não tinha nenhum ato no mandato dela que a desabonasse. Então, tipo assim, na primeira vez que ela fez, pode ser movida a emoção, a gente tem que dar uma chance. Demos uma censura escrita e não aconteceu mais. E o fato quando você cria uma medida punitiva como essa, ela tem um efeito preventivo. Nós sentimos
que diminuíram as confusões nas comissões, ou pelo menos o nível, ficar no debate, tudo bem, mas violência física, agressão moral, diminuiu-se muito depois da nova resolução. É a função preventiva da norma, porque hoje não tem mais conselho de ética para o cara passar 6 meses e depois fazer um acordo e ser arquivado. Que é o que estava acontecendo. Batia um na esquerda, batia um na... Esses processos não tem de centro. Não tem nenhum deputado de centro. Nenhum. De regra, fica nas extremas. Aí entrava, vai suspender o deputado, sei lá, Glauber Braga, e vai suspender o deputado Sargento Farru. Por exemplo, chegavam 2 processos, a gente faz um acordo aqui, você vota para salvar o meu, eu voto para salvar o teu. E aí, o Conselho de Ética não puniu ninguém. Daí, a suspensão cautelar. E nós já estamos sentindo efeito preventivo. Né? Porque é muito difícil, na posição de corregedor, você estar julgando um colega. Então, acho que hoje, desde a votação e da regulamentação da nova resolução, a gente vê mais um episódio de violência física. Deputado, não dá pra gente fazer que nem faz em escola, né, que proíbe o celular, porque assim, a pessoa vai, entra, aí ela vai pra fazer o corte, né? E a gente vê isso na prática, né? Nas redes sociais, então ele vai pra fazer o corte e é isso que conta. Na política isso é válido, sendo num ambiente político. Agora, chutar jornalista a pontapés da Câmara dos Deputados, isso sai do nível. A liberdade da fala do deputado é algo constitucional. Só que ela não é uma proteção para você cometer crime. Então, o limite na fala está dentro dos limites legais, mas na política ele pode fazer os cortes que ele quiser. Agora, agredir, ameaçar, aí são outras coisas que ultrapassam o limite do respeito político. É isso que a suspensão cautelar previne. Quer continuar no assunto? Não, vamos mudar. Deixa eu só fazer uma pergunta nesse assunto. Faça. Aí eu queria emendar, não sei se vocês querem ir para Fortaleza também, né? Voltar um pouco para Fortaleza. Porque eu acho que na Câmara dos Deputados tem dois personagens que são muito emblemáticos nessa questão aí de uma polarização, que às vezes passa um pouco do limite, né? Que é o caso do Nicolas Ferreira, que assumiu a Comissão da Educação, né? E o deputado André Fernandes, que é candidato aqui em Fortaleza. Tem inclusive um episódio muito marcante, que é o embate dele com o Dino, né? Ali não lembro muito bem qual foi o episódio, mas existiu esse embate. E aí eu quero saber assim, né? Entrando para Fortaleza, levando em consideração que o André Fernandes é um desses personagens. Como você vê, assim, uma cidade gerida por um parlamentar que se envolve historicamente nesses embates? Qual poderia ser o impacto disso para a população de Fortaleza? Bom, do ponto de vista da Câmara, não houve nenhum processo contra ele nesse caso, até porque, assim, repito, o nível de debate, sendo na política, ele é protegido pela Constituição, né? Então não houve nem denúncia, nem nada do tipo. Quando traz para a eleição, é evidente que nós estamos falando em gerir uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, né? Então, a própria campanha já mostra isso. Certamente isso é movido por ciência, por marketing, por tudo, que a própria postura do André apresentado na campanha é completamente diferente da postura do parlamentar. Então, isso não é sorte, isso é ciência, isso é disciplina, e isso é acompanhado cientificamente, marketing, e que acho que assim, grande trunfo que o Evandro tem nessa eleição é a rejeição do André, exatamente pela preocupação que o eleitor passa a ter de colocar na gestão alguém que não tenha essa experiência. Então, assim, na campanha, você pode puxar todos os atos de campanha do André, mesmo com suas posturas nos debates, ele está muito diferente. É outra pessoa do deputado. Então, assim, acho que isso faz parte de estratégia, e uma estratégia que colocou em segundo turno, né? Então, mas
quando vem para a eleição de segundo turno, é uma eleição que muitas vezes não é o vencedor que ganha. No sentido de que o cara não vota porque quer votar, mas ele vota por quem ele quer derrotar. É o discurso da rejeição no segundo turno. É tipo assim, eu não quero, eu vou votar no André porque eu não quero que o Evandro ganhe. Ou eu não vou votar no Evandro porque eu não vou votar no... Enfim, eu não voto no Evandro, eu vou votar no Evandro para não deixar o André ganhar, ou vou votar no André para não deixar o Evandro ganhar. Eu voto muito de rejeição. Né? Um voto de rejeição. Assim, e essa rejeição se dá por diversas questões. Dentre elas, a questão da experiência de gestão. E sem dúvida o Evandro tem, foi secretário, tem presidente da Assembleia. Então, nesse caso, tem mais trunfos. Mas, como você falou aí, realmente a função parlamentar ela tem um papel diferente da função de gestor. E na campanha, a apresentação já foi completamente diferente. Então, isso foi, sem dúvida, fruto de estudo, né? Marketing, tudo, que é o que as grandes campanhas fazem. Bacana. Deputado, eu queria que você falasse agora da sua atuação parlamentar, de projetos que você tem apresentado e inclusive da participação que você tem em comissão nesse âmbito das energias renováveis, né? Então, assim, você tem um projeto que passou na Câmara, que tem agora esse desafio aí de defender uma aprovação dele para o Senado, né? E também está ligado a essa questão do hidrogênio verde, que é a grande aposta de transformação econômica do Estado, né? Eu queria que você comentasse esse trabalho, como é que tá primeiro falar desse projeto, né? Que é um projeto para levar energia limpa, né? Para pessoas carentes, que aí, enfim, energia solar, energia eólica e tudo que passou na Câmara, né? Bom, hoje o Brasil ele tem uma tarifa social para as famílias de baixa renda, que pagam energia mais barata. Essa diferença da energia mais barata não é o governo que paga, são todos os outros consumidores da classe que não têm esse benefício. Portanto, vocês pagam lá a tarifa B. Dentro daquela tarifa tem a CDE, que é uma composição de diversos custos operacionais do Sistema Nacional, dentre elas os incentivos. Então, esse número deve estar em mais de 5 bilhões de reais. O que é que nosso projeto coloca? Ao invés da gente ter que pagar diretamente por isso, nós temos uma série de formas de financiamento, diretas e indiretas, onde a gente pode, ao invés de estar pagando a energia da família mais carente, a gente fazer com que ela produza energia para si. Então, colocar um painel da família mais carente, o governo estimulando isso, ele vai zerar a conta de energia dessa família. Se tiver excedente, o governo pode comprar esse excedente. Então, imagine que a pessoa está pagando uma conta de energia, essa conta vai virar quase zero, vai pagar só a ligação e a taxa de iluminação pública, eventualmente. E se ele tiver sobrando energia, ele poderia ter uma renda. E se isso acontecer em velocidade rápida, além das famílias terem o benefício direto, todos os demais que hoje estão pagando por esse benefício também terão redução de energia. Nós vamos reduzir as duas tarifas. Então, tanto a tarifa social como a tarifa do consumidor normal. Então, essa aqui, do consumidor que não está beneficiado pela tarifa social. É um ganha-ganha. Nós aprovamos isso com alterações que foram até para melhorar o projeto na Câmara dos Deputados, com um grande apoio, né? Está no Senado com a relatoria do senador Petecão, que hoje nós enfrentamos uma discussão apenas com as distribuidoras, que é uma discussão de mercado, mas é uma política social fortíssima, né? Então, imagine você chegar para a pessoa que tem lá, está pagando a conta de luz, nós temos programas sociais como Bolsa Família, nós temos programas sociais que já levaram cisternas para a casa das famílias, que já levaram banheiros para a casa das famílias, que tem uma rede de proteção social, e essa é uma rede de proteção social fortíssima, porque nós vamos zerar a conta de energia e ele ainda pode ter uma receita do excedente. Estimula a indústria, porque vai ter que vender mais painel, vai ter que vender
mais mini usinas eólicas e reduz a tarifa do brasileiro, que é hoje um grande desafio, né? Então hoje o consumidor B tem uma boa parte da sua conta que está pagando os incentivos, que se a pessoa tivesse um painel solar em cima da sua casa, reduzia também para o B. Então ganham os dois, né? Então, esse convencimento foi muito bem feito na Câmara, a gente conseguiu aprovar com uma larga maioria, e acredito que O que está faltando? O senhor disse que tem uma negociação com as distribuidoras. existe uma disputa entre as distribuidoras com a geração distribuída de forma geral. Sim. Né? Então, toda essa política de geração distribuída, painéis solares, seja para consumo próprio, seja para aluguel, ela enfrenta e enfrentou a resistência das distribuidoras. Porque, de certa forma, a distribuidora está perdendo um cliente. Ela não quer perder, na verdade. Você não pode hoje ter autonomia, né? Você Exatamente. não pode encher a sua casa de painel, desligar lá Vá atrás de botar um painel na sua casa hoje. Trabalho que a Enel vai lhe dar. Quem constrói a resistência é a distribuidora. E isso é fruto de mercado. Então, é essa resistência que a gente está enfrentando. E no momento onde está se discutindo a renegociação das concessões dessas distribuidoras. Então, a sensibilidade do plenário assim, é nesse sentido, mas é um projeto que é daqueles que, se pautar, senador nenhum consegue votar contra. Porque não tem. A gente espera, né? Assim, não tem muita motivação para se ser contra, né? Você imagina se vocês conseguissem pegar imagina as nossas favelas. Pode estar colocando nas favelas. E você zerar a conta de energia dessas famílias e elas todas estivessem produzindo energia e o seu excedente estivesse sendo remunerado. O quanto isso não é bom para a economia do país? Então é difícil para alguém defender publicamente ser contra um projeto como esse. Por isso que as distribuidoras ficam tentando de toda forma não deixar votar. O Brasil tem um potencial muito alto, né, nessas duas fontes energéticas, né? O sol, então, aqui no sul do Ceará, a gente tem para... Você vê, mesmo no sul, no sudeste, a indústria solar, sim, ela sobrevive. Ela, assim, sobrevive, não tem a mesma produção que tem o Nordeste, mas para sustentar uma casa, ela é suficiente. E nós criamos também no projeto a figura da possibilidade de se fazer isso em condomínio. Condomínio no sentido, vamos supor, eu chego num bairro onde é tão carente que não tem a estrutura para fazer. Beleza, a gente junta ali os CPFs de todos os beneficiários da tarifa social daquela região e a gente monta uma usina só no telhado da escola, por exemplo, e ela distribui a energia para esses. Então, até isso fica previsto na possibilidade de condomínio no projeto. Então, algo muito salutar, e eu tenho muita convicção de que o presidente Rodrigo Pacheco vai sair do seu mandato tendo aprovado isso. Eu acho muito salutar. O momento hoje não é o ideal porque está no momento eleitoral. Sim. Então, mas, passando isso, acredito que a gente consegue encaixar isso até o final do ano. Mais algum nesse ponto específico? Rapaz, eu queria falar um pouquinho, o senhor falou no começo, né? Mas eu acho emblemática essa sua frase, né? De que um município de Caucaia vale por 20, por conta do tamanho, é o único depois de Fortaleza com a possibilidade de segundo turno, que é isso que a gente está vivenciando. E o Naumi angariou 2 apoios importantes, né? Da Emília Pessoa, que é do PSDB, e do Reginaldo, né? Coronel Aginaldo. Do PL. Aginaldo. Reginaldo, desculpa, daqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses 2 apoios e como essas 2 candidaturas elas agregam nesse segundo turno para o Naumi. Eu acho que o movimento aconteceu um movimento não só político, mas um movimento natural. Assim, diferente do que a gente estava discutindo aqui de Fortaleza, né, que não é tão natural, mas lá o Aginaldo, em função de uma disputa também com o PT,
que é a disputa local. Aginaldo, que é do PL. E a Emília, que sua campanha, majoritariamente, e os últimos 4 anos, foi de oposição ao Vitor Valim, né? A vice da Emília é mãe do Deusinho, que é o vice, que é o vice que rompeu com o Valim, sim. com o Vitor Valim. Então, acabou que no segundo turno fica o Naumi contra a candidatura do Vitor Valim. Não é nem pessoalmente a pessoa do Catanho que está em questão. É a avaliação da gestão do Valim. Vai manter a gestão do Valim ou vai mudar? O Naumi já tirou quase 40% dos votos no primeiro turno. A Emília, 25%. O Aginaldo, 12%. É um movimento que eu acho que é diferente do que eu acho que vai acontecer em Fortaleza, mas que ele acontecendo essa adesão, ele leva grande maioria dos seus eleitores para acompanhar junto. Porque você está levando para um caminho que já era o que ele fazia. Era ser oposição ao Vitor Valim, né? Então, se é oposição ao Vitor Valim, é muito mais fácil você convencer que ele vote no Naumi do que vote no Catanho. Então, acho que essa é a questão. A Caucaia vai ter a opção, inclusive plebiscitária, né? O Naumi foi prefeito, o Valim foi prefeito, de escolher entre os dois, né? Acho que eu tenho muita confiança de que esses apoios eles vão conseguir trazer a maioria dos seus eleitores. Então, se fosse fazer uma matemática, né, era 25 mais 12, 25 mais 12, 27. Não me tirou quase 40, mas não acho que vai chegar a 67, porque também não leva tudo. Mas acredito que vão levar substancialmente a maioria dos seus eleitores no primeiro turno. E no segundo turno agora também deve ter uma participação maior das lideranças, né? Do Camilo, do Eumano. O próprio Lula já citou também, já falou sobre o Catanho, que espera que ele venha, vai aparecer no vídeo. Então acredito que talvez não seja a porcentagem realmente tão alta, né, deputado? Não agrega tudo. Até porque o voto ele não é transferido diretamente pela liderança, né? É evidente que a liderança ela tem um papel fundamental. Mas em todas as avaliações que saíram, elas demonstram uma desaprovação da gestão. Então, esse é o grande combustível que faz com que una todas as oposições, né? E as eleições também mostraram a figura da liderança, ela é muito importante, mas na decisão do voto de prefeito ela não é tão pesada como é na eleição de governador, porque se vota junto. Então, como eu falei aqui no começo também, eu cheguei a falar isso, né? O cara quer saber quem é que tem a condição de resolver o problema dele. Então, quando ele está vendo a gestão que ele não concorda, a tendência dele é mudar. Então, acho que esse é o grande... essa é a grande questão, né? E o time que está ao redor do Catanho é o time da gestão atual, todo, né? O prefeito Vitor colando na campanha do Catanho, é difícil descolar o Catanho da imagem dele. Então, acho que não é a pessoa do Catanho que está em questão, é realmente uma eleição plebiscitária. Vai manter a gestão que está ou vai mudar, né? Então, e repito, o Naumi já tirou quase 40% dos votos válidos no primeiro turno. Então, se somar com 27 pontos dos que já vieram, construiu um palanque muito forte. E o caso do Caucaia, assim, o Naumi tirou quase 40%, falou, e o Catanho não colou tanto, como foi o caso aqui em Fortaleza, que a distância é grande. Eu queria lhe perguntar uma coisa, você falou que Caucaia aí vale mais ou menos para uns 20 municípios, né? E uma vice em Fortaleza vale por quantos municípios? Não, também essa é algo, assim, muito substancial, né? Pelo cargo em si, que é um cargo de grande prestígio, pela forma da campanha, acho que a Gabriela saiu gigante nesse processo. Ela teve a oportunidade de não ser uma vice apagada, mas uma vice que apareceu na campanha, que teve contribuição, que pôde se mostrar, que mostrou que tem conteúdo, preparo. Ela teve a campanha, usou muito de todos eles,
foi a campanha que mais usou vice. Agora eu não me recordo, eu não me recordo quem é vice do André. A Alcivânia Pinheiro. Por exemplo, eu não vi na campanha. Sim. Ela participou Quem era pouco. vice do capitão? Esse capitão era a Edilene Pessoa. Que também É do próprio União Brasil. não Isso, apareceu na isso. campanha. O Elcio já apareceu mais, porque já vinha também. Mas você vê que, tipo assim, explorar a imagem da vice, a campanha do Evandro fez mais. Ela participa muito ativamente da campanha, o que é uma oportunidade gigante para ela e para o PSD. Então, demonstrar que as pessoas não conheciam, ele é o deputado estadual, a Assembleia não é todo mundo que acompanha, mas a candidatura a vice, ela deu essa questão. Então, assim, não dá para comparar com o número de prefeitos, assim, mas que, de fato, é algo de grande projeção política, sobretudo de projeção política estadual, com certeza, não só pelo cargo em si, mas pelo papel que ela desempenha no caso específico, entendeu? Então, acho que hoje todos que antes da campanha meio que não achavam que ela deveria ser a vice, hoje todo mundo tem certeza de que era o melhor nome. O senhor é um observador privilegiado desse movimento, para ela ser a vice, é irmão dela, é correligionário. E eu queria saber assim, qual foi o peso que o Evandro teve nessa decisão? Porque existe essa história de que também que o Evandro também tinha uma preferência por ela. Eu, observador, acho que foi mais uma coisinha do que observador, né? Assim, mais para articulador, né? Acho que é um conjunto que se soma, né? Partido forte, com tempo de televisão forte, com chapa de vereadores forte, 3 deputados federais, o Célio estava com 8% nas pesquisas. Só para você ter uma ideia, o Capitão e o Sá tiraram 11. O Célio tirou 108 mil votos em Fortaleza. O Gastão tirou mais de 40 mil votos em Fortaleza, apoiado por 7 ou 9 vereadores de Fortaleza. Então, tipo assim, presidente do PSD de Fortaleza construiu uma chapa que elegeu 4 vereadores, mas nós temos suplente de 12 mil votos. Então, tipo assim, eu tirei 18 mil votos em Fortaleza. Então, somados, o PSD tinha, sem falar que 2 estaduais votados são estaduais de Fortaleza, principalmente, o Silvio e o Fernando Hugo. Então, tem uma questão partidária muito substancial, e o peso do Evandro é fundamental à medida que ele, o Camilo, sem dúvida, no final das contas, é quem decidiu e quem decide, né, o grande líder de tudo isso, que eu agradeço muito, mas, sem dúvida, a palavra do Evandro é fundamental, porque é quem conhece, é quem está lá com ela na Assembleia. Talvez o Camilo, o Elmano não conhecesse ela tanto, ou os outros atores ouvidos nesse processo, quanto o próprio Evandro. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o peso dele é fundamental nessa decisão, porque é quem conhece, quem convivia como presidente da Assembleia e ela como presidente da Unipass. Deputado, qual seria o papel da Gabriela, assim, efetivamente numa gestão do Evandro, né? Porque, por exemplo, pegando o caso da prefeitura hoje em dia, você tem o Elcio, que é vice, mas também é presidente do Implanfor, né? Que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Então, qual seria, assim, o papel da Gabriela? Lembrando também que ela é médica, né? Poderia ajudar na saúde. Como é que fica essa questão? Bom, primeiro, nós temos que ganhar a eleição, né? Assim, ninguém negociou. Não, assim, levando em consideração um cenário hipotético. Eu sei, tô dizendo, ninguém negociou cargo. Até porque a vice, ela já tem um papel fundamental. Mas o que o próprio Evandro tem dito em todos os eventos, junto com ela, isso pode, praticamente todos, é que será uma vice que vai ajudar ele na gestão. A forma, isso pouco importa. Meu pai foi vice-governador sem assumir nenhum outro tipo de cargo, mas um vice de extremo prestígio, com o governador Cid à época. E teve um papel muito importante. Então, assim, o Evandro ganhando, se vai aproveitar no cargo executivo direto, ou se vai ficar como vice-prefeito. O que eu sei é que certamente terá um papel importante.
na gestão como um todo. Então, e isso ela já está fazendo de agora. Então, assim, no sentido de contribuir muito nessa eleição, ela está fazendo um papel muito bom, tenho certeza que é uma vice que soma muito, e também na parte mais técnica. Aí sim, você fala de saúde, ela é geriatra, formada na USP, né, professora universitária, então ela entende profundamente do assunto, então participa da construção de política de governo, participa da condição dos debates técnicos. Por vezes as campanhas fazem os eventos segmentados, o evento para a área tal. Então, ela tem participado muito ativamente disso também, e eu acredito muito que ela vai ajudar aí a vencer a eleição e vai ter um papel fundamental na gestão. E passou o primeiro turno praticamente todo grávida. Exatamente. A Sarinha nasceu no dia 4, então faltando 2 dias para a eleição. Né? E foi votar. Né? E foi votar. Deputado, queria agradecer a sua participação aqui no Questão de Opinião. Tenho certeza que para quem está acompanhando a gente, nós conseguimos passear aí por vários assuntos. Fica o convite aqui para uma próxima oportunidade também, talvez depois da eleição, a gente volta a conversar para atualizar esses temas, mas queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Delano, Felipe, todos que fazem a Opinião CE na pessoa do Roberto Moreira, e se Deus quiser vamos voltar aqui mais vezes. Bacana. Perfeito. Você acabou de acompanhar o Questão de Opinião, esse conteúdo completo, a repercussão dele você acompanha nas nossas redes sociais, no nosso site. Continue acompanhando a gente. Nós estamos aqui felizes e cansados porque a eleição está movimentada e todos os detalhes a gente passa para vocês daí. Até a próxima.